Fala galera, seja bem-vindo ao Revo Podcast. O Revo Podcast é uma ideia que eu já tenho há vários anos e me distraí muito para botar isso em prática. E hoje, graças a Deus, eu tenho tudo que eu jamais sonhei. Nos meus sonhos mais audaciosos, hoje eu tenho disponível. Criei um cenário aqui super minha cara, com luzes, efeitos piracotécnicos, tudo do jeito que eu queria. Então não há mais desculpas para eu me travar ou para eu não desenvolver esse, esse programa, né? Que a minha ideia por trás dele é de trazer uma conscientização e um questionamento a mais para as nossas vidas, sabe? Tem muita gente distraída aí, ocupada com o trabalho, com a rotina, com a vida em si, sonhos pessoais, entendeu? E a minha ideia aqui é trazer uma abertura de mente, talvez uma nova visão do que eu tenho, né? Compartilhar minha visão. Eu me questionei muito durante toda a minha vida. Esse questionamento chegou a me levar várias vezes para o buraco, entendeu? E graças a Deus eu consegui sair desse buraco e não só uma, como várias vezes. E, e foi assim que eu fui me desenvolvendo, crescendo e me tornando a pessoa que eu sou. Eu separei alguns temas do que eu quero conversar, algumas coisas que eu acho que realmente são importantes. Não vou ficar falando blá blá blá. A ideia é que a gente troque uma ideia produtiva e que isso sirva para dar um play no seu dia, que seu dia seja melhor e que você tenha aí um questionamento a mais, entendeu? Parar de aceitar as coisas como elas são e começar cada vez mais mudar a sua realidade. Isso só é possível quando você tira as escamas do seu olho e acorda para a vida e começa a ver, entender realmente o que é a vida. A vida, ela tem sido um grande teatro nos últimos anos. Muitas coisas acontecendo de diversas formas possíveis, desde da última pandemia agora em 2020 e até as guerras que estão rolando agora, tem muita coisa estranha acontecendo e eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha visão. Eu quero trazer notícias, tanto nacionais, mundiais, sobre política e também sobre... E também eu quero compartilhar uma visão que você não vê na TV. Eu desenvolvi um método aí de ler as notícias e entender elas. E eu quero compartilhar isso com vocês também. A gente vai dar uma mergulhada na Bíblia. A Bíblia, para mim, é o único livro que eu consigo ler assim e me conectar. Tem vários outros livros que servem, que é bom e blá blá blá, mas nesse livro aqui eu entendi que nele tem tudo que você precisa para viver uma vida melhor. Tem conselhos tanto para o seu negócio, conselhos para a sua vida pessoal, amorosa, amigável, relacionamentos, fé, tudo. Tudo que você precisa se encontra nesse livro. E entender como ele foi escrito é muito importante. Muita gente que é crente lê a Bíblia uma vez ou outra, mas realmente não entende o contexto dela. E eu quero trazer essa visão porque muita gente só ouve o que o pastor fala e não busca a verdade por eles mesmos. E a ideia da Bíblia é que você faça a sua busca, não que os outros busquem por você, porque cada um compartilha a visão que tem. Mas você, quando você lê, você vai ter a sua própria visão. E essa visão é que geralmente é que Deus te dá, entendeu? Mas precisa ter uma rotina para você chegar nesse entendimento, né? Vamos passar também sobre negócios e estilo de vida. Eu sei como é fácil você ficar ali focado em querer crescer, querendo desenvolver a sua carreira. É o sonho de todo mundo, crescer, ficar rico, ser independente. Mas essa busca desenfreada pelo sucesso, pelo dinheiro, te torna distraído do que realmente importa. Dinheiro compra só as coisas mais baratas que tem. Dinheiro só compra coisa barata. As coisas que
que têm valor de verdade, elas não são compradas com dinheiro. E isso é uma coisa que eu aprendi cedo e por muito tempo eu evitei o contato com o dinheiro. Mas o dinheiro não é ruim. O dinheiro ele é bom, mas ele vai expor o que você tem por dentro. Se você for um cara que é facilmente corruptível, você vai ser corrupto por causa de dinheiro. E a ideia é que você não seja, a ideia é que o dinheiro seja uma ferramenta e não o seu senhor. A ideia desse programa é trazer uma verdade que as pessoas não compartilham, ou se compartilha, compartilha pouco, mas trazer uma visão de propósito e liberdade também. Existe algo a mais do que a gente vê, do que a nossa realidade que a gente vive, e eu quero cada vez mais trazer essa direção, porque é algo que eu tenho buscado, é algo que eu tenho encontrado e é algo que tem feito uma mudança positiva na minha vida. Então, se é positivo para mim, pode ser positivo para vocês também. Vamos se preparar aí que cada episódio vai ser diferente, cada programa vai ser diferente. Eu vou fluir de uma forma natural, porém tentar organizar ela. Mas, sei lá, eu sou um cara estranhamente estranho. Então eu mudo de ideia às vezes. E é isso. Vamos lá. Eu vou abrir minha vida aqui nesse programa para compartilhar os meus erros, minhas lutas, o que eu aprendi nesse caminho, minhas frustrações, as porradas que eu tomei, as porradas que eu dei, os erros que eu cometi. A gente falha muito e a gente acaba não vendo o nosso erro. E um dos grandes momentos da minha vida foi começar a entender que eu erro, mano. Eu erro e não erro pouco. Eu erro e não erro pouco. Então eu vou compartilhar isso para trazer justamente eu vou ser aberto com vocês. Eu não estou abrindo isso aqui para ser mais um cara, mais um ator na frente da câmera. Eu quero ser o mais original possível, o mais verdadeiro possível. E isso não vai ser fácil, mas vai ser possível, beleza? Então vamos começar. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 temas. A gente vai falar sobre a nova ordem mundial que está rolando no mundo hoje. Muitos questionamentos, mas tá aí para quem quer ver. Vamos dar uma passada numa visão geral da Bíblia, como que ela foi escrita, como que ela foi selecionada e colocada junto. E também a gente vai falar um pouco sobre os negócios e estilo de vida. Beleza? Bora lá, vamos começar? Vamos dar o play aqui na intro e seja bem-vindo ao Revo Podcast. Bom, vamos lá? Vamos primeiro passar sobre a nova ordem mundial. O que está rolando no mundo? O mundo está muito doido, dá para ver, dá para sentir. Se você se distrair, você não vê. E quando você perceber, talvez seja tarde. O mundo está passando por mudanças. E às vezes essas transições são meio que silenciosas. Elas vão acontecendo no calar da noite, na madrugada, debaixo das cortinas, por trás das cortinas, né? Você não vê. A gente não fica sabendo de 1% do que rola no mundo, a gente não sabe. Então a gente tem que começar a fazer a nossa pesquisa e gastar o nosso tempo com o que realmente importa. Vamos dar uma passada sobre as guerras que estão rolando no mundo, as crises e os eventos que estão rolando que não são casos isolados. É tudo programado. A gente está vendo uma sequência de coisas acontecendo no mundo que elas têm um formato pré-definido, parece que tem um script
rolando. Parece que tem uma sequência de fatos que tem que acontecer e isso está acontecendo já, entendeu? Então, será que estamos caminhando para uma nova ordem global e a gente não está percebendo? Para mim, já está claro. Para mim, não é mais uma dúvida, é uma questão de tipo, quando vai ser? Não é mais uma questão de se vai acontecer, mas sim quando. Então, vou dar um resuminho aqui muito rápido sobre onde estamos chegando, né? A gente teve 2 guerras mundiais no século passado. A Primeira Guerra foi ali no fim da década, ali perto do ano 19, 18, 1919, 18, né? E a Segunda Guerra Mundial foi ali por volta dos anos 40. E o porquê aconteceram essas guerras? Essas guerras elas servem para desestabilizar a economia, entendeu? Você está fazendo às vezes uma sequência de erros ali, os governos estão fazendo uns erros e para eles resetarem o mercado precisa haver uma guerra, né? Porque essa guerra o que ela faz? Ela faz com que esforços sejam feitos. A gente viu isso recentemente aqui na pandemia, quando um dia estava tudo aberto e no outro dia estava tudo fechado. E aí você já fala, pô, como que eu vou fazer? O que eu vou trabalhar? Como que vai ser a vida a partir de agora? Você não sabe. E teve eu vejo a pandemia como se fosse um teste. Vamos ver como que o pessoal reage a ficar trancado dentro de casa. E muita gente simplesmente aceitou o fato, mano. Eu conheço gente que até hoje, conheço não. Eu vejo gente na rua até hoje que tá saindo de máscara na rua. Um pedaço de pano velho na rua, na cara assim. Meu, tipo assim, onde as pessoas estão com a cabeça? Mano? A piração foi tão grande, a lavagem cerebral que a mídia passou foi tão grande que as pessoas simplesmente aceitaram uma parada e nem questiona, mano. Pô, você tá usando um pano, um pedaço de trapo na cara ali e você tá achando que você tá se protegendo de uma parada que tá no ar, meu irmão. Tipo assim, já é provado essas coisas que não tem filtro, a máscara em si. Tem os níveis de máscaras que realmente funcionam, sim, mas aquelas máscaras ali de enfermeira que tem abertura dos lados, ou essas máscaras de pano que a galera tava fazendo, serve de nada, é só por estilo mesmo. E sempre depois das guerras, como eu falei, vem uma mudança, porque o pessoal precisa refazer o mundo, entendeu? Ou seja, construir novas casas, ou mover a galera de um lado para o outro, porque um lugar já não está mais habitável. Elas criam um cenário de caos para depois arrumar, basicamente. Então, hoje a gente está vendo uma sequência de fatos que estão caminhando para isso. Tá havendo a guerra na Rússia e na Ucrânia já há um tempo. O Trump está tentando trazer a paz para lá. Não sei como vai ser, já demorou demais. Ele disse que ia ser rápido, já não está sendo. Tem a guerra de Israel com a Palestina, com o Irã, com todos os vizinhos de Israel. Sempre teve, sempre vai ter. Tem a guerra ali do sul da Ásia, né? Ali entre China e Taiwan, que tem os Estados Unidos cobrindo ali Taiwan, porque Taiwan a gente sabe que é a casa da tecnologia. Mais de 90%, acho que 95% dos chips de computadores, de celulares, é tudo feito em Taiwan. Então, eles têm ali numa ilhazinha 95% da tecnologia do mundo. E isso é um perigo. É um perigo um país ter o controle de tudo isso, entendeu? Porque muita coisa pode acontecer. Quando um país detém muito poder. Quando um país tem muito poder, ele cresce. Nos últimos anos a gente vê que os Estados Unidos têm de longe o maior poder militar e sai batendo na cara de todo mundo. Esse ano mesmo eles tacaram 2 bombas lá no Irã por causa do governo de Israel, né, para dizer que eles estavam criando uma bomba. E eles
Tipo assim, ele simplesmente vai, explode tudo lá e falou assim, ó, é isso. Ele é o cara grandão lá, o repetente da sala que bate nos meninos mais novos, entendeu? Infelizmente tem esse poder, não, não que infelizmente tem esse poder, né? Mas como tem esse poder, ele usa da forma que ele quer. E talvez isso seja o começo de um problema. Como eu falei, nós estamos tendo um conflito na Europa, principalmente entre a Rússia e a Ucrânia, mas eles vão passando assim, né, vai expandindo para a Europa, porque, pô, se meu vizinho está em guerra, a guerra está muito perto de mim. Então você tem que tomar cuidado para justamente essa guerra não vir para cima de você, porque é capaz de rolar. A guerra do Oriente Médio entre Israel e o resto da galera de lá, Taiwan e a China, e na África tem vários golpes e disputa por recursos lá estratégicos, né? Vamos falar um pouco sobre o Brasil nesse cenário. O Brasil, ele, apesar de ser politicamente ou economicamente falando menor do que os maiores, ele ainda assim tem muita importância. O Brasil, ele é o maior produtor de alimentos do mundo. Ele é rico em recursos naturais e humanos. O Brasil, ele tem a capacidade de ser protagonista. Eu acredito que não é simplesmente pelo fato do governo se interessar mais em si, em ganhar a próxima eleição, do que fazer o país se desenvolver e evoluir. E a gente já vê isso pelos últimos 100 anos. Que o Brasil é um país que patina e não sai do lugar. Eu percebi isso, logo eu sabia que minha vida no Brasil era muito limitada. Ela não ia se desenvolver, eu ia ter que... Eu conhecia o meu estilo, eu ia ver... Eu com 20 anos eu falei, pô, vou começar a faculdade agora. 4 anos para eu me formar, pagando essa porra. E aí eu vou chegar numa hora que eu vou ter que sair procurando um trabalho que não vai ser um trabalho bem, que vai ser um pagamento bom, vai ser ali um salário, entendeu? Quantos anos para eu crescer dentro da empresa até eu ter um salário bom? Meu, eu tava vendo assim, 15, 20 anos para frente, eu falei, mano, eu vou estar me fudendo aqui. Então eu vou chegar nos 40, começando a me desenvolver, entendeu? A ter uma vida. Falei, vou passar todos esses anos aqui trabalhando que nem um rato e vivendo uma vida, tipo assim, de... Aquilo lá, o salário cai na conta no dia 5, no dia 6 já não tem mais nada. Era assim minha vida no Brasil. E as dívidas do mês, o mês acabava, o mês tinha muito mês no fim do salário, né? O salário acabava muito antes do fim do mês. E isso era um problema. E eu acabei saindo do Brasil por causa disso. Eu vi que não havia solução. Quando eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos, eu vi que aqui ser pobre aqui era melhor do que ser pobre no Brasil. Porque aqui o pobre aqui, o pobre assim, o cara que é pobre, mano, ganha 2 conto por mês, tá ligado? Você não consegue ter luxo nenhum ganhando um salário mínimo. Você não consegue ter luxo nenhum. Mas aqui, pô, você vai ter um aluguel num apartamentozinho bom, entendeu? Você pode ter um carro, e os carros aqui são bem mais baratos que no Brasil. Com 20 mil reais, tu não compra um carro bom. Com 20 mil dólares, tu compra um carro bom. Então, tem a diferença de valor da moeda, sim, mas aqui o salário mínimo é um pouco maior que o salário mínimo do Brasil. Então, a equivalência é até mais diferente. Eu vejo assim como um carro de 20 mil aqui é um carro de 200 mil reais no Brasil. Então, pensa que é 10 vezes o valor. Então, além da moeda, que é cinco vezes mais forte, a gente tem o governo e os impostos, que comem ainda 50% do valor do carro. Então, você acaba pagando uma parada muito cara, ganhando muito pouco, o que torna o gap para você alcançar muito mais difícil de ser alcançado, né? Eu vou falar um pouco sobre como o Brasil ele tem uma chave fundamental nessa nova ordem que está acontecendo. Vamos falar agora sobre liberdade e controle. A batalha invisível que já está rolando. A gente está vendo
está vendo muito se falar sobre controle de mídia, controle de rede, controle do que se deve falar, controle do discurso de ódio. Mas o fato do discurso de ódio, se você proíbe o discurso de ódio, você acaba com a liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão é justamente você ter liberdade de falar merda. Entendeu? Se você não tá machucando ninguém, meu irmão, você pode falar o que você quiser. Entendeu? Você não pode ser preso por um pensamento, mano. O pensamento, ele é só um pensamento ou uma fala. Você não pode. Você não tem uma ação. É uma ideia. Entendeu? Então, estamos vendo cada vez mais o cerco se fechar para as ideias. Entendeu? A gente vê, né, já na internet várias páginas sendo derrubadas, várias pessoas sendo perseguidas. E o meu objetivo aqui não é diferente, porque eu quero trazer um questionamento onde realmente incomode as pessoas, entendeu? E ative um sinal de mudança na sua vida. A gente está sendo envenenado culturalmente e fisicamente falando. A cultura a gente vê que está podre já se perdeu a cultura, a gente não tem mais uma visão do que é ser brasileiro ou ser americano, tudo já está muito distorcido. Então, as crianças hoje nascem, não sabem se é menino, não sabem se é menina, tá todo mundo confuso. E o porquê isso daí? Estão botando foco na parte errada. Em vez de simplesmente viver e se desenvolver, estão começando a trazer questionamentos que não existem, mano. Pô, menino nasceu menino. Ai, será que é uma menina? Meu, vá se tratar, vá procurar um médico. E o pior, que é o invisível, né? O envenenamento físico do nosso corpo, da nossa máquina aqui. A gente não percebe, mas, meu, tudo está contaminado. As comidas que a gente come são contaminadas. A água que a gente toma é contaminada. O ar que a gente respira é contaminado. Tudo que a gente toca praticamente é contaminado. A gente está vivendo numa cápsula de envenenamento. Só que esse envenenamento ele não mata rápido. Ele vai devagarzinho, ó, 0,0001%. Aí vai dobrando. Bum, bum, bum. É devagar. Para você perceber, você simplesmente precisa olhar para frente. Ver as pessoas mais velhas. Começa a ver os parâmetros que está acontecendo, assim, os padrões que estão seguindo. As pessoas elas começam a ficar doentes com que idade? Elas começam eu conheci um cara que ele era atleta, ele morreu com 40 anos, ataque do coração. Beleza, um exemplo. Mas teve um outro que eu conhecia também, não fumava. Câncer no pulmão, 40 anos. Então, eu vejo que tem muitas doenças de pessoas que se cuidam acontecendo com um clique. E por que isso acontece? Tudo que a gente consome, que entra no nosso corpo, é digerido, é absorvido. E a gente tem que tomar cuidado, né? Infelizmente, querendo assim, é difícil. Mas, como posso dizer? É um envenenamento, meu. Não tem o que fazer, na real. Não tem o que fazer. Pensando bem aqui, que nem eu tomo água aqui, é água do filtro, mas, pô, será que o filtro filtra mesmo? Entendeu? Eu já trabalhei fazendo alguns experimentos e quando você bota o cloro em qualquer coisa líquida, o cloro ele tira a cor do negócio. Então a água que a gente está tomando hoje ela é transparente por causa do cloro. Aí o filtro, será que ele limpa mesmo ou será que ele reduz um pouco a gravidade, entendeu? E aí você pensa, a vida inteira você tomando uma água com cloro, esse cloro ele não vai fazer um efeito no seu corpo? Não vai dar um pau uma vez no seu fígado, no seu rim? Não vai dar um piripaque? E muitos desse envenenamento, o que ele faz com a gente? Principalmente com homens, né? Eles abaixam a nossa testosterona. E cada vez mais a gente vai se trancando mais, vai se enfiando mais dentro de uma gaiola. A
gente vai ficando cada vez mais. E isso vai cada vez mais diminuindo a nossa testosterona. E um homem com baixa testosterona, ele é muito mais suscetível a ser mandado, a ser doutrinado e a não resistir. Ele, ele não resiste. Ele fica suscetível e sob controle. Entendeu? Ele deixa de ser homem. A diferença do homem e da mulher, basicamente, é o nível de testosterona. Então, a gente tem que entender que é importante para o homem ter um nível de testosterona alto. Eu, inclusive, vou fazer um exame essa semana para ver como está meu nível. Estou me sentindo meio diferente. Quero dar um up. Então, vamos ver o que vai dar aí no futuro. Qual o problema do homem afeminado? Não é o homem afeminado em si. O homem afeminado, ele é um problema, para ele. Mas o problema é que a quantidade de homens alfa vai diminuindo. Homens que são homens. E o homem que é homem, ele não teme, ele só teme a Deus. E ele luta pela liberdade com a sua própria vida. Você vê que aqui nos Estados Unidos isso é um caso muito grande, né? Eles têm o Memorial Day, que é para lembrar dos veteranos, da galera que morreu nas guerras, né? E eles falam que eles lutaram pela nossa liberdade, com a própria vida. Entendeu? Tipo, então, o dever do homem é muito sobre isso, é sobre se entregar pelo bem do próximo. Homem, se você é homem, meu, o seu trabalho na Terra é esse. É lutar pela liberdade, é lutar pela vida e ser uma pessoa boa. Como eu falei, a censura já existe pessoas sendo caladas. Recentemente a gente teve aí um Charlie Kirk que foi assassinado. Era um cara que simplesmente fazia perguntas, só que essas perguntas incomodaram certas pessoas e calaram a voz dele, simbolicamente com um tiro na garganta dele. Já que a gente está sendo envenenado de qualquer forma, tipo, não tem como sair desse ciclo do envenenamento, né? Vamos se dizer. Quais são as proteções e as preparações que você precisa ter? A gente tem que pensar que a gente não consegue salvar o mundo se a gente não salvar a si mesmo. Então a gente precisa ter uma preparação individual, primeiramente falando. Quando você está no avião e cai as máscaras, a recomendação é que você bote primeiro a máscara em você e depois ajude alguém a botar a máscara. Se você não botar a máscara em você primeiro, o que pode acontecer? Você pode simplesmente dar uma queda no seu oxigênio e você simplesmente apagar. E daí, meu irmão, sem oxigênio no cérebro por 1, 2, 3 minutos, não há quem sobreviva. Então, tomar esse cuidado extra contigo é fundamental para você poder ajudar tanto ao seu redor, as pessoas, os seus amigos, os seus colegas. Vivemos muito distraídos, meu. O foco na carreira, o foco nos negócios, talvez num relacionamento, talvez, sei lá, qual o seu foco hoje. Mas isso geralmente é o que está distraindo do seu real propósito, vamos dizer, ou do seu real objetivo. Porque a nossa função nessa vida, nessa terra, é uma coisa que eu aprendi também. Não é seu trabalho, mano. Você vai parar de trabalhar um dia e você vai morrer. Você tem um legado muito maior a ser deixado aqui do que o seu craft, né? As suas habilidades aí que você faz com a mão, o seu trabalho. Tem muito mais coisas, seja lá a sua família, ser um bom pai, um bom filho, um bom marido. Você tem objetivos muito maior de vida do que o seu trabalho. E às vezes as pessoas se distraem com outras coisas também. Meu trabalho é meu trabalho, mas eu gosto mesmo de futebol. Eu gosto de jogar videogame, eu sou político, eu gosto de estar envolvido na política, na tomada de decisão. A gente tem que entender que existe muita coisa que acontece por detrás das cortinas que a gente não sabe.
E, e essas coisas têm avançado uma agenda que a gente, se você não está percebendo os detalhes entre essas coisas, você simplesmente deixa passar. Se você não questiona a questão, vamos falar de novo da pandemia que teve recente. Se você não questiona da onde surgiu o vírus, porque ele se espalhou, como ele surgiu, como ele foi espalhado, como aconteceu essa infestação, você simplesmente aceita que surgiu um vírus na China e que todo mundo ficou doente, uma galera morreu e fizeram uma vacina e você tomou vacina e você não pegou mais e tá tudo bem e passou e o governo e a indústria farmacêutica salvou sua vida. Porra, você tá super enganado. O mundo é um grande teatro. Tudo que está acontecendo é programado. Todas essas guerras, todas essas pandemias já estavam escritas, já está direcionado, já está arquitetado. Isso é só uma questão de tempo, porque eles não podem fazer isso de uma noite para o dia. Já ouviram a história do sapo? Que se você pega o sapo e joga ele na água fervendo, ele pula fora. Mas se você joga o sapo na água e você começa a esquentar a água ao pouco, ele vai ser cozinhado vivo. E é isso que está acontecendo com grande parte da população. Estamos sendo cozinhado vivo. E estamos assistindo isso de camarote e não estamos fazendo nada. Um homem, ele precisa temer a Deus e se lutar pela liberdade. E quando você teme a Deus, você tem que buscar. O temer não é de ter medo. Temer não é ter medo. Temer é você saber se colocar abaixo de uma autoridade. Hoje eu não temo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu temo a Deus porque Ele é meu Senhor. Entendeu? Ele é o autor e criador da minha vida e eu devo satisfação a Ele. Claro, sou perfeito? Não. Erro muito. Mas eu temo a Deus. O meu temor é somente a Deus. Meu respeito é somente a Deus. O único digno da minha adoração, do meu amor incondicional é Deus. E é isso. Você não pode nunca, jamais ter uma pessoa, ou um objeto, ou um outro Deus, ou dinheiro, ou a carreira, ou qualquer coisa na frente. Na Bíblia está escrito: buscai Deus acima de todas as coisas, e o resto é acrescentado. Então, é esse o propósito da vida. É buscar Deus, buscar conhecimento através da palavra, e você vai entender a luta pela liberdade e o que deve ser feito. Esse foi um resumo. Dá para aprofundar muito mais nessas questões do que está acontecendo. Eu quero trazer isso nos próximos episódios para cada vez mais a gente poder aprofundar. Hoje é uma introdução ao que está acontecendo, a esse programa, e é um começo. Muita coisa vai mudar para frente, mas eu quero que vocês tenham um entendimento que existem os grandes senhores do mundo, que o objetivo deles é nos tornar escravos. Eles querem matar uma grande parte da população, diminuir a população. Já tem feito isso com a publicidade sobre o aborto, sobre pílulas anticoncepcionais e tudo contra a família. Tudo isso é um projeto, é parte do projeto para que diminua a população e nos tornemos cada vez mais fracos. Porque a nossa força vem muito de quem está perto. Se você não tem ninguém por que morrer, ou se você não tem ninguém próximo de ti que te dá um motivo de viver, você não tem motivo para viver, entendeu? Por isso que muita gente se joga e vai. A ideia é a gente se preparar enquanto a gente espera, não esperar para se preparar. Esperar para se preparar vai ser problema, porque você vai chegar um momento que você não vai ter como. Você vai querer estudar uma coisa e já vai ter saído da internet, você vai querer fazer uma coisa e você já não vai ter mais liberdade para fazer. E quando você perceber, vai ser tarde demais. Eu queria fazer uma pergunta para você, deixa no comentário aí. Você está pronto? Você está pronto para pagar o preço da sua liberdade? Não é barato, não é fácil, vai sofrer, você vai ser condenado à morte, assim como todos.
mas isso é o preço. E você tem que entender que o preço da sua vida é a liberdade. E se você não tem liberdade, sua vida não vale nada. Você virou um robozinho. Entendeu? Era isso que eu queria falar hoje sobre a parte da nova ordem mundial, vamos dizer assim, que a gente tem que entender que isso está acontecendo e quanto antes a gente se preparar melhor. Agora vamos dar uma lida na Bíblia. Esse episódio vai ser bem completo aí, eu quero otimizar ele para que a gente possa cada vez mais ter um agrupamento de assuntos que seja produtivo para a gente, que seja algo que traga conhecimento. Eu quero dizer hoje sobre a Bíblia, como que ela foi escrita. A Bíblia, ela é um livro que foi escrita mais ou menos há 3.500 anos atrás, os primeiros livros, certo? E com o tempo foram surgindo os outros livros, né? Então, eu tenho aqui mais ou menos, deixa eu abrir. A Bíblia começou a ser escrita mais ou menos por 1500 antes de Cristo. E o último livro dela foi escrito, o Novo Testamento, ele foi colocado together da forma que a gente vê hoje, ele foi posto junto em, acho que 300 depois de Cristo. Pelo fim do primeiro século, os livros foram escritos, né, pelos apóstolos e os livros do Novo Testamento. E aí teve várias cartas e aí eles juntaram isso, teve uma votação, uma cerimônia, sei lá, e eles acabaram organizando os livros juntos. E eu quero te mostrar isso. E a dúvida principal, né? A Bíblia ela foi escrita por homens ou por Deus? Falam que é a palavra de Deus, né? Está escrito aqui, a Holy Bible, the Word of God, a palavra de Deus. Será que ela foi escrita por Deus mesmo? Vamos lá. A Bíblia ela é um livro, um composto de livros inspiracionais. Inspiracionais, o que quer dizer? Isso aí foi inspirado. Nem tudo que tem aqui foi simplesmente uma coisa que uma pessoa viu. Tem muito sobre sonhos, sobre visões, tem coisas que aconteceram, só que foi tão real para a pessoa que ela teve que escrever sobre isso. A Bíblia ela é um livro que, apesar de ter sido escrito há tanto tempo, ela tem fatos que estão ocorrendo agora. E ela basicamente ela é o livro que conta a história do mundo, do começo ao fim do mundo. Ela é um mapa. Ela é um mapa que você pode ver desde o princípio até o fim. E se você entender isso e começar a buscar conhecimento nela, você começa a ver e você começa a conectar alguns pontos. A Bíblia ela é a base. Para vocês terem ideia, a primeira parte da Bíblia, que é o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, ela é a base das 3 maiores religiões do mundo, né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo, né? As 3 maiores religiões do mundo, elas acreditam nesse início da Bíblia, de que um Deus Supremo existe e de que esse Deus Supremo criou o universo. Algumas outras religiões, elas acreditam que veio do Big Bang, ou tem a teoria da evolução. Eu não acredito. Para mim, o mundo foi criado, desenvolvido. Não há dúvidas, há muitos fatos. É simplesmente você olhar pela janela e ver o mundo. Dá para ver que isso não veio por acaso. Isso foi algo que foi criado. E para criar algo, você precisa precisa ter um arquiteto por trás disso. E Deus, ele é o Criador perfeito e ele é o que fez as coisas perfeitas. Vamos lá. A Bíblia ela é composta por mais de 40 autores. 40 autores escreveram a Bíblia. A Bíblia tem, acredito que 66 livros. E ela foi escrita ali por um bloco de 1.500 a 1.600 anos do mundo. Se você acredita na Bíblia, há estudos que mostram que a Terra deve ter entre 6 e 8 mil anos apenas. Não tem milhões de anos como
os cientistas falam. E sim, não há nada assim que prova que a Terra existe há mais de 6.000 anos. Não existe nenhum sinal de sociedade antes disso. A única coisa que eles acham é... Eles pegam um buraco e falam, esse buraco demorou 1 milhão de anos para acontecer. Mas e se o buraco já veio daquele jeito? Se Deus já organizou, já pensou naquele buraco daquele jeito? Era só ter feito, não precisava ter pensado muito. A Bíblia é um livro consistente. Ela não se contradiz. Ela muda de opinião em alguns aspectos, né? Deus ele faz algumas coisas e depois ele muda de ideia. Um exemplo é a história de Abraão. Abraão é um cara que, Deus falou para ele quando era moço: ó, sai de perto da tua família, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Só que a mulher do cara era estéril. A mulher do cara não podia ter filho. Como que o cara, beleza, bora. Minha mulher não pode ter filho e eu vou ser um pai de uma grande nação. Como? Deus proverá. E aí foi. Chegou até um tempo que a mulher de Abraão falou, comigo você não vai ter filho. Ele pegou a concubina ali, faz um filho com ele mesmo. E ele fez um filho com a concubina e tal, só que não era o plano de Deus. E Deus falou para a mulher dele, né? Falou, você tá equivocada. E deu uma comida de rabo nela ali, que ela pediu perdão para Deus também. Se arrependeu, né? Às vezes isso acontece muito na nossa vida. A gente tenta passar por cima da vontade de Deus. Não, tá demorando muito, deixa eu fazer do meu jeito. E isso não é bom para a sua vida. Voltando lá. Aí Deus, depois de muitos anos, apareceu para a mulher dele e falou, agora você vai ficar grávida. E ela devia ter perto de 100 anos, né? E aí sei lá, o menino devia ter uns menos de 10 anos, era um menino ainda. Deus chega para Abraão e fala assim, ó, é o seguinte, tu vai pegar o seu filho, vai levar para o morro e vai sacrificar ele para mim. Pensa a situação do cabra. Pensa a situação, o cara demorou 100 anos para ter um filho. Aí nasceu o filho, todo menininho, aquela fase de criança, muito amor, muita conexão entre pai e filho, sabe? Aí Deus chega e fala, eu quero o seu filho. É meu. Abraão, mais uma vez, ele falou, não, tá, se Deus prometeu, Deus deu, Deus vai tomar, é isso. Ele teve fé que Deus ia dar um jeito, não sabia qual seria, mas ele falou, bora lá. E levou o filho dele para ser sacrificado e chegando lá, Deus falou, não, precisa disso não. Catou, jogou uma cabrinha ali do lado, um bezerrinho. E ele falou, sacrifica o bezerro em vez do menino. E ele fez isso simplesmente para provar a fé dele. Aí como acabou não acontecendo, tipo assim, Deus tinha o plano já. Então ele seguiu a linha que ele já tinha. Deus deu a Abraão a decisão de tomar se ele queria ser fiel ou não, e ele escolheu acreditar. Isso é uma coisa que a gente precisa ter mais dentro de nós, escolher acreditar, saber que Deus tem um plano e que o plano dele é melhor que o nosso. Seguindo daí, a Bíblia conta a história do povo de Israel, né, o povo judeu, e tem uma estrutura, né? A gente conta que os 5 primeiros livros é o Pentateuco, né? Deixa eu mudar o mouse para cá. Aqui, achei. Os 5 primeiros livros da Bíblia são Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Eles são os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles foram escritos por Moisés 1500 anos antes de Cristo. Essa é uma base. Ele escreveu esses 5 primeiros livros e esses 5 primeiros livros eram o que ditou esse começo de Deus, sim, depois de Adão e Eva, né? Essa reconexão de Deus com a seleção de um povo. Foi o que Moisés trouxe para a gente. Lembrando que Moisés,
como que ele escreveu Gênesis se ele não estava vivo, se ele não viu isso? Tudo isso foi revelado por Deus a ele. E assim ele pôde escrever todas as histórias com tamanha descrição e detalhes. Você vê, tem detalhes sobre idades, filhos, números e várias coisas que ele traz que não tem como um cara ter inventado essa história. É impossível fazer coisas que fazem sentido. Eu vi um vídeo recente que falam que a ordem da criação do mundo hoje é acreditada que é a mesma segundo a Bíblia. Só que como um cara há 3.500 anos atrás ia saber isso? Se hoje eles conseguiram provar isso, que precisa ter primeiro os animais da água, depois os animais do céu, depois os da terra, os répteis e papapá. E tem que ter um ecossistema, porque senão tudo cai. Então, como um cara desse, há 3.500 anos atrás, conseguiu identificar essas mudanças? Depois do Pentateuco vem os livros históricos, né? Que é Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Tem 2 livros de Samuel, 2 livros mostrando as histórias dos reis de Israel. Tem os livros de Crônicas. Aí tem Esdras, Neemias. Não, esse daqui já são os proféticos, né? Ou não? Ah, não. Tem Esdras, Neemias, Esther e Jó. Aí vem os livros de... Não, e Salmos também, né? Salmos foi escrito por Davi. São muitas canções, né? Então, de Juízes, ou de Josué a Salmos, são livros históricos e poéticos, né? Vamos se dizer. Aí vem o livro de Salomão. Isso é super sabedoria. Salomão, Eclesiastes e as canções de Salomão, né? Sim, esses 3. Os 3 livros de sabedoria. Se você está perdido na vida, ler Provérbios é uma abertura de mente. Ele fala muito sobre a diferença do tolo e do sábio. E eu, quando li a primeira vez, eu falei, mano, o tolo sou eu. E eu precisei, a partir daí, ir buscando de Deus uma revelação assim para eu deixar de ser um idiota. Não deixei de ser 100%, mas estou trabalhando nisso. O livro de Eclesiastes é engraçado porque Salomão escreveu isso, ele já era mais velho, né? Ele já não era tão novo, então ele escreveu o livro de Provérbios, é ele escrevendo a sabedoria. Tipo, ó, se você vai beber uma água suja, não se importe saber se você vai passar mal daqui a pouco. Entendeu? Vai beber água limpa, do rio de uma nascente limpa, entendeu? Só o livro de Eclesiastes, ele já estava puto, tá ao fim da vida. Ele já começa falando, ó, você vai procurar por coisas na vida e você nunca vai achar. E aí ele fala sobre o temer de Deus, a vanidade, como fala, não sei se as coisas, todas as coisas elas são passageiras. E às vezes a gente bota muito do nosso foco nas coisas passageiras, mas elas são passageiras. Então, o seu foco nunca deveria estar nas coisas passageiras, e sim nas coisas eternas. Tem as canções de Salomão, os cantares, né? Que ele é muito um livro romântico. E aí a gente vai para os livros dos profetas maiores. Profetas maiores é Isaías, Jeremias e as Lamentações de Jeremias. Eu acredito que Ezequiel também. Ezequiel, não sei se o Ezequiel é dos profetas maiores, mas aí tem os menores que são Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Micaías, Naum, Abacuque e Zefania, eu não sei porque está em inglês minhas anotações aqui. Hagai, Zecaria, Malaquias. Cadê Oséias? Acho que Oséias é Hagai. Então, tem a sequência dos livros até Zacarias, que esses livros são os livros dos profetas maiores e menores. Os profetas maiores são homens que foram enviados por Deus para avisar coisas que iriam acontecer tanto no presente como no futuro.
os livros dos profetas foram os que previam a vinda de um Cristo. E os judeus, Jesus Cristo para eles não é o Cristo, não é o Messias deles, e eles acreditam ainda que está por vir um Messias, mas para nós cristãos a gente sabe que todas as profecias se encaixam com o que Deus queria nos avisar sobre a vinda do Filho dele. Aí a gente vai para o Novo Testamento. O Novo Testamento para mim é o suco, é o puro suco da Bíblia. Os 4 primeiros livros são os Gospel, né, o Evangelho. Eles falam sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus e compartilham relatos. Esses caras que escreveram, eles conviveram com Jesus. Então tem relatos pessoais, tem relatos da galera, tem relatos de uma pessoa que ouviu dizer. Então tem histórias assim que são compartilhadas. Eu estava lendo agora o começo do livro de Lucas e eu vi aqui tem alguns detalhes ali que provavelmente a mãe de Jesus deve ter passado para ele. Uns detalhes muito, muito assim, de antes do nascimento dele. O livro de Mateus, ele é um livro... Depois que... Uma coisa boa a ser feita depois é estudar como que eram os discípulos. Você vê que cada discípulo tinha uma qualidade. E Mateus, ele era um matemático, né? Ele era como fala? Ele era o cobrador de impostos da época. E o cobrador de impostos era um cara que ganhava bem, mas ao mesmo tempo ele era odiado, né? Porque a galera achava que estava pagando imposto para ele, mas estava pagando pro governo, mas ficava puto com o cobrador de imposto, né? Com o governo ninguém ficava puto, mas com o cobrador sim. E ele era um cara muito detalhista, então ele trouxe alguns detalhes diferentes no livro de Mateus do que no livro de Lucas, por exemplo. O livro de Lucas tem muitas das histórias que Jesus contava. E aí, um exemplo assim básico, a gente vê que o tema de Mateus é mostrar Jesus como um rei. O tema do livro de Marcos é mostrar Jesus como um servo. O tema de Lucas é mostrar Jesus como um homem. E o tema de João é mostrar a natureza eterna e de amor de Jesus. Depois dos livros tem a história do Novo Testamento, né? Depois que Jesus foi levado aos céus, o que aconteceu? É o livro de Atos. O livro de Atos, ele conta ali os primeiros atos dos discípulos depois que Jesus foi levado aos céus, tanto o envio do Espírito Santo por Jesus, né, que ele tinha prometido. Ele falou assim, ó, depois que eu ir, eu vou mandar o Espírito Santo. E aí vocês vão estar comigo para sempre. E daí depois do livro de Atos, vem as cartas que Paulo escreveu, né? A primeira aos Romanos, teve 2 cartas aos Coríntios. Aí vem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, 2 cartas para Timóteo, 1 carta para Titus, Filemon, e daí vem as outras epístolas, as outras cartas, né? Que tem a de Hebreus, a de Tiago, Pedro 1 e 2, João 1 e 2 e 3, e tem o livro da Revelation, da revelação, o livro de Apocalipse. Não, tem o livro de Judas também. O livro de Judas, ele não fala sobre o Apocalipse, mas ele fala sobre apostasia. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Coisas que não são de Deus. Bom, é isso. Eu queria explicar mais ou menos a estrutura da Bíblia nesse primeiro episódio. A Bíblia é um livro cheio de evidências, cheio de cópias. Não existe, para você ter ideia, não existe tantas provas que Jesus existiu e foi ressuscitado dos mortos como de nenhuma outra pessoa. Existem mais provas de Jesus do que de Aristóteles, Platão, Marco Aurélio. Existe muito mais provas, muito mais relatos da vida de Jesus do que de qualquer pessoa. E também da ressurreição dele. Existem pessoas que não são cristãos
e falou: é impossível falar que Jesus não ressuscitou. E essa é a chave principal da Bíblia. Se Gênesis 1 e se a ressurreição for verdade, todo o resto que tem aqui é verdade também. Entendeu? Porque a Bíblia ela não se contradiz, ela tem algumas situações que dependem muito do seu do conceito, né, que está sendo empregado, mas se a criação do mundo e se a ressurreição de Cristo é verdade, é aprovada, todo o resto dentro dessa Bíblia é verdade também. E é isso que a gente tem que entender. Quando eu entendi a forma que a Bíblia foi estudada, foi criada, foi botada junto, né? A minha fé, ela mudou muito. Eu parei de ler a Bíblia como se fosse uma invenção, uma história irreal. Eu comecei a ver a Bíblia com outros olhos. E quando isso é uma coisa que eu faço, eu recomendo. Sempre que você for ler a Bíblia, faz uma pequena oração no começo. Fala assim: Deus, fala comigo através do que eu vou ler. Abre os meus olhos para o meu entendimento e me mostra o que o Senhor quer me mostrar. Você vai ler a Bíblia e você vai ter um entendimento específico ali que você vai sentir que isso veio de Deus. Vai ser é algo que você tem que ser praticado e treinado, vai ser desenvolvido com o tempo, mas quando você estiver afiado com isso, a Bíblia ela não foi escrita por acaso. Ela não é um livro que é proibido em alguns lugares até hoje por acaso. Ela foi inspirada por Deus, ela foi preservada na história, confirmada pela vida real. Teve alterações nela? Significativas não. As pessoas elas pegam livros e reformulam ele, criando outro, mas a Bíblia Sagrada, ela tem os meus primeiros manuscritos, existem guardados até hoje aí, nos museus da vida. E a gente muda as traduções, né? As traduções elas trazem alterações, mas nenhuma alteração que seja muito assim, mudou um parágrafo, não. Ela muda às vezes uma sequência de palavras. Eu fui ao banheiro. Não, eu fui ao banheiro não faz sentido, mas eu vou ao banheiro. Tipo assim, não, isso daí já tem bastante diferença, mas sei lá, eu vou tomar água, eu tomei água. Tipo assim, são coisas que não mudam muito. Mudam, às vezes é uma ortografia ou outra que tem diferença, mas o contexto geral não muda. Ela mantém a sua veracidade intacta até hoje. Pega uma tradução que você se sente mais confortável ler e taca ali pau. A ideia aqui é que você para de tratar a Bíblia como um livro comum, bota na mesma estante que qualquer outro livro, o poder, sei lá, do consciente, o poder de influência, sei lá, qualquer livro famoso. Não dá para ficar na mesma prateleira que a Bíblia. A Bíblia é um livro único e você precisa tratá-la como tal. Bom, vamos lá para o bloco de negócios agora. Eu quero falar sobre um vício moderno. Sobre o vício moderno do sucesso. A gente está vivendo uma fase, uma sociedade que a gente vive hoje é baseada pelo sucesso. Hoje as pessoas sofrem e vivem pelo sucesso. Você quer chegar naquele lugar, você quer atingir tal objetivo e você deixa de viver cada vez mais o momento presente, o hoje, pensando em quando eu chegar em tal lugar eu vou estar assim, quando eu trocar de carro vai ser assim, quando eu mudar de casa vai ser assim. Eu vi um vídeo recente que o cara falava, era assim, o cara, quando eu ganhar 2.000 eu vou estar satisfeito, ou eu vou guardar dinheiro. Quando eu ganhar 4.000 eu vou estar satisfeito. Aí depois ele ganhando 4.000. Quando eu ganhar 8 eu vou estar satisfeito. Aí quando ele está ganhando 8. Quando eu ganhar 16 eu vou estar satisfeito. Quando ele ganhando 16. Quando eu estiver ganhando 32 eu vou estar satisfeito.
E por aí vai. Tá ganhando 200 mil, quando eu ganhar 400 eu vou estar satisfeito. Meu, a corrida pelo dinheiro, ela não tem fim. Dinheiro é um recurso que é abundante. A gente acha que está todo mundo quebrado, mas não está. O dinheiro está simplesmente localizado na mão de poucas pessoas. E tem muito vazando por aí. Então a gente tem que se atentar a pegar a sua parte, mas não viver por isso. Entendeu? Não adianta você ter tudo na vida e chega no final da sua vida você tá sozinho no leito da sua cama. Isso é uma história que eu já ouvi há muito tempo, que é assim, quem você acha que é mais feliz? O dono do prédio ou o porteiro? De início você vai falar, pô, o dono do prédio, não, ele é dono do prédio, o porteiro deve ser quebrado ali, deve ganhar um salário ali baixo. Mas aí você pensa, pô, o dono do prédio, ele não tem família, não tem filhos, não tem ninguém. Ele tem aí seus 70 anos, ninguém se importa com ele, só quem recebe o salário dele ainda. E se importa ali, né? No horário de trabalho. Saiu dali, não tá nem aí. E o porteiro, ele é casado, tem 6 filhos, todo mundo saudável, crescendo, os filhos dele são educados, ele casou com uma mulher boa, a mulher educa os filhos são crianças educadas. Aí você pensa assim, quem que é mais feliz? O cara que tem sucesso ou o cara que tem a família? Quem tem mais? Quem tem mais? A resposta é clara. Vamos conectar com a vida real. As redes sociais, essa cultura do hustle, né? De você tá atrasado. Se você não dormir, tem alguém fazendo, alguém vai tomar o seu lugar. Sucesso a qualquer preço. Comparação. Pô, não sei quem já tá melhor que eu. Mas você não sabe como ele começou, você não sabe como foi a história dele. Entendeu? Eu já me botei em várias situações de, porra, mano, o maluco ali tá voando. Bem mais novo que eu, já tá num nível diferente. Mas, pô, às vezes o cara nasceu com um pai ali que já era empresário e deu a visão para ele, incentivou e botou dinheiro, influenciou seu filho a se desenvolver, a crescer e a chegar num outro nível com 18 anos. E você com 18 anos não sabia fazer porra nenhuma. Você tava lá, o que eu faço? E eu era assim, eu não tinha para fazer uma escola, estudar uma faculdade. Eu nunca fui um bom aluno. Estudar para mim não era a saída. Eu gosto de estudo, mas eu sou um autodidata. Então eu estudo o que eu quero, eu seleciono o que eu quero estudar. E assim eu tenho feito na minha vida, eu tenho selecionado. Pô, isso eu não quero que se lasque, essa situação ou tal. E não é saudável, não é saudável. A gente está entendendo que homens e mulheres hoje estão sacrificando a família, a sua saúde e o seu propósito simplesmente para ter uma vida mais confortável. Voltando para o exemplo que eu dei agora. Quem tem a vida mais confortável? O dono do prédio. Quem tem a vida melhor? O porteiro. Simplesmente pelo fato do porteiro chegar em casa, papai, papai, vem as crianças abraçam ele. O cara cansado, com problema. Ele ali, o peso das costas dele se vanish, desaparece. Enquanto o bilionário lá chega na cobertura dele, tá lá sozinho, vê o mordomo assim com o sininho, sabe? Alfred, boa noite. Boa noite, senhor. Sem um pingo de empatia, sem um pingo de amor, não tem um abraço. Quem que vive melhor? O sacrifício da família, meu irmão, ele vai ser o maior trauma das mulheres daqui 10 anos. As mulheres que vão estar na fase dos 40 anos ali, que não decidiram ter uma família e focaram simplesmente no seu emprego, vão chegar e vão confrontar uma realidade crua assim de, você setou a sua vida já. Sua vida está definida até o final. Se você não casou com ninguém até agora, se você não teve filhos, você vai morrer sozinho, você não vai ter descendentes
E não importa o sucesso que você tenha, você vai ser incompleta. E isso é uma coisa que botaram o movimento feminista, né? Tem forçado muito isso e tem conseguido as suas vitórias. Muitas meninas, eu conheço, mano, muitas meninas, assim, que tomou uma decisão de viver uma vida de que ela realmente ali, dificilmente vai casar e vai ter uma família. Eu conheço muita mulher que nem quer ter família. Nem quer ter, mano. Meu, qual o sentido da vida se você veio pra cá se você veio pra cá para não ter filho, mano? Qual o sentido da vida? Você veio pra trabalhar? Você não leva nada, mano, depois da morte. A gente não leva nada. A morte, ela é um ponto é um ponto de inflexão ali. Que a gente, meu, você trabalhou a vida inteira pra juntar algo que você não vai levar. Por isso a gente vive um mundo que vive as consequências na prática, né? Vivemos num mundo ansioso. Eu e você provavelmente sofremos disso. Infeliz, na maioria dos casos. As pessoas mesmo às vezes até uma pessoa que, meu, decidiu ser mãe, decidiu ter filhos, decidiu ali, tá infeliz, tá incompleto, entendeu? É um vazio que você sente mesmo quando a sua conta está cheia. Quando tá vazia, é o desespero ali, não é a mesma coisa. Quando tá vazia, você tá desesperado, que é assim, pô, preciso pagar minhas contas. Mas quando ela tá cheia, que aí você percebe, pô, eu tenho outros problemas e eles não se resolvem com dinheiro. Quando a gente não tem dinheiro, a nossa distração é correr atrás de dinheiro. Mas quando você tem dinheiro, aí você fala, pô, aí você começa a buscar qual o sentido da vida. Por isso que muita gente acaba encerrando sua vida. Muitos famosos, né? A gente vê que encerram a sua vida porque não acham sentido na vida. Existe um sentido na vida muito maior do que a sua profissão. E é isso que eu quero, nesse tópico de hoje, é isso que eu quero trazer para você. Existe um propósito por trás da sua vida muito maior do que a sua conta, muito maior do que as suas vontades ou os seus desejos. E é isso que você tem que buscar. Você tem que buscar pelo seu propósito. Voltando àquele assunto, o dinheiro, ele revela quem você é. Se você for uma pessoa ruim, provavelmente você vai ser pior. Se você for uma pessoa boa, provavelmente você vai ser melhor. Mas você tem que entender que o dinheiro, ele é uma ferramenta. Ele nunca é o fim. Ele nunca pode ser seu objetivo. Eu quero ter $1 milhão na conta. Não, mano. Você não pode, o dinheiro não pode ser o fim. Você tem que ter uma disciplina e propósito acima da sua ganância. Entendeu? A sua ganância, ela vai te levar para os lugares que você não quer ir. Então, essa é a ideia. Eu tô falando que trabalhar é ruim, fazer dinheiro é ruim, não. Eu tô falando que você precisa focar em algo maior que o dinheiro. O dinheiro, ele é papel. Você rasga aqui, você pega uma nota. Você rasga aqui. Se você rasgar várias vezes, talvez queimar ela perde o valor dela. Entendeu? Se você amassar, então não perde. Mas se você picar, jogar fora, jogar no fogo, ela perde o seu valor e some dali, desaparece. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente leva a vida como algo eterno, como dinheiro, e não é. Então eu quero trazer você para acordar para uma realidade que está na sua frente. O dinheiro, ele é um servo seu. O seu trabalho é a ferramenta que você vai conseguir dinheiro, mas ele nunca pode ser o seu senhor, ele nunca pode ser o seu objetivo. A minha pergunta para você hoje é: qual a sua visão sobre o dinheiro? Como que você vê o dinheiro? Ele é uma ferramenta ou ele é o seu Deus? Fica o questionamento. Espero aí que a gente possa tirar alguns insights bacanas desse vídeo. Eu consegui passar por cima de tudo, assim, sem muita a profundidade, mas a ideia é que com os próximos programas eu traga essa profundidade. O Lucas Almeida entrou aí. Molecada, se vocês quiserem mandar uma mensagem, se vocês estiver aí, fazer alguma pergunta ou dizer o que achou. Chegamos no fim do programa. Eu
quero abrir aí o microfone para a galera que está assistindo, se você está assistindo. Bom, acho que é isso, né? Bom, eu queria agradecer aí você que assistiu. Vamos fazer uns cortes aí, Joãozinho, para ter bastante post. Tentar fazer alguma coisa útil do que eu falei aqui para que a gente possa compartilhar. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não deixe de deixar o seu comentário, a sua opinião, a sua ideia aí para o próximo episódio. E que a gente possa aí se conectar mais vezes e que eu possa trazer isso a ser uma rotina na minha vida. E uma rotina aí pra gente. Demorou? Muito obrigado aí. Fique com Deus e até a próxima.